pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com o Ayrton Fernandes, conversando de São Paulo. Ele é especialista em crimes cibernéticos, riscos e proteção. O Ayrton é membro da Associação Nacional dos Profissionais em Privacidade e Proteção de Dados. Também membro das Comissões de Direito Digital e de Proteção de Dados da OAB São Paulo. Ele tem várias certificações em proteção de dados e crimes cibernéticos e oferece um curso preparatório para certificação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma certificação oficial, EXIN, que é o Privacy and Data Protection Essential. Com isso, Ayrton, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Muito obrigado aí pelo convite aí, a oportunidade de podermos falar aí um pouquinho de segurança da informação e cybercrimes. Bom, parece, na realidade, que o segurança da informação está inseguro, né? Então, mas para começar, conta um pouco do que é esse curso e para quem serve. Ok. Bom, esse curso, na verdade, é uma certificação internacional fornecido pela EXIN. A EXIN é uma empresa holandesa, reconhecida aí mundialmente, que começou a desenvolver essa certificação primeiro na Europa, né, com a implantação aí da Lei de Proteção de Dados Europeia, GDPR, e trouxe para o Brasil essa certificação em meados de 2019. Ela é uma certificação, é um treinamento de 3 semanas, onde você presta depois 3 provas que lhe dão a certificação do encarregado de dados, né, que é um dos profissionais que é exigido pela Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil agora. Então, cada empresa tem que ter esse profissional agora. Cada empresa tem que ter. A lei exige que cada empresa tenha. E o objetivo é justamente preparar esses profissionais para que eles possam exercer essa atividade com uma certificação reconhecida internacionalmente. Né? Não tem uma exigência da lei dessa pessoa ser certificada, mas o mercado vem solicitando e cobrando essa certificação. Ela é focada para pessoas que têm interesse de atuar. Então, ele não precisa ser um técnico, Sim. Não precisa ser um especialista em tecnologia, nem um especialista na área legal, mas ela é um direcionamento e é um parâmetro. E aí nós fornecemos pela K-Solution esse treinamento, são, como eu disse, 3 semanas de treinamento, né, intensivo, onde você passa por todos os pontos técnicos. Então, nós vamos entender sobre segurança da informação, riscos, ameaças e toda a parte legal também, toda a parte de exigência legal. E, no final, nós temos exercícios práticos. Né? Como é que ele vai combater uma ameaça, como é que ele vai montar relatórios solicitados pelas autoridades e assim por diante. Bom, além de combater, eu acredito que deve ajudar na parte preventiva, não é isso? O objetivo é sempre esse, né? Nós atuarmos na prevenção, na verdade, né? Porque se for na reação, nós já podemos estar sofrendo, inclusive, aí, alguma sanção jurídica, né? Tá. Bom, na realidade, você está levantando um ponto que, como usuário, eu tenho visto, né? Você falou que a origem né, da certificação na Europa, a gente vê quando entro em sites europeus, empresas da Europa, a própria entrada, quando você clica para entrar, já aparece toda uma série de perguntas na tela, né? Perguntando ou solicitando que você esteja de acordo com tudo que vai acontecer daqui para frente, né? Daquele momento. Isso. E isso está, obviamente, começando também no Brasil. A gente vê isso. No início até é estranho, né? Você começa a ficar preocupado, mas o que está dizendo, isso já é o praxe na Europa. É assim, não é alternativa de você não achar isso. Exato, é isso mesmo, né? Isso já é a prática lá, por exigência legal, e a mesma coisa que nós temos aqui, né? Os sites, por exemplo, quando nós entramos, são os cookies que nós falamos, Sim. Ele vem avisando que seu dado, informações podem ser coletadas se você aceita ou não. A lei obriga agora as empresas a passarem essa informação
né, e pedirem autorização para coletar essas informações aí de navegação em site. Tá, então mais ou menos no centro. Bom, já é um aviso. Você clicando, aceitando os cookies, você navega, vamos dizer, de uma forma tranquila no site. E se não clicar? Se você não aceitar, qual é o objetivo desses cookies, né? Na verdade, é ele gravar tudo que você está fazendo dentro do site. Tá. Então, ele vai coletar a sua experiência, o que você solicitou, né? O que você está comprando. E quando você não aceita, né? Você continua navegando, mas aí o proprietário do site não passa a ter essa informação mais sua. Né? É uma forma de privacidade. Você mantém a sua o que eu estou dizendo por esse clique é que eu quero manter todos os meus dados meus. Isso, você quer que ele colete tudo que você está fazendo. Né? Um exemplo bom para isso é site onde a gente está fazendo compra, aquele carrinho de compras. Sim. Aquele carrinho de compras que você escolhe, ele fica guardando ali a sua compra, aquele é um tipo de cookie que registra. Tá? Então esse é um tipo. O outro, por exemplo, às vezes você está num site, navega, tudo, quando você vai para um outro site que não tem nada a ver, ele começa a aparecer propaganda de produto embaixo. E a pessoa estranha, fala, eu estou no site aqui da faculdade e está aparecendo compra de geladeira. Sim, mas é porque você, em algum momento, você fez uma pesquisa de geladeira. Sim. E como você autorizou, ele guardou essa informação. E aí, para qualquer site que você for, principalmente o Google, ele fica jogando lá embaixo as propagandas. São informações que ele coletou de você. Então você está dizendo duas coisas. Uma que eu estou aceitando que mantém meus dados. No mesmo momento, isso é uma pergunta para você. Isso deixa para quem está coletando esses dados a aprovação de divulgá-la, como que está dizendo? Para outros, vender comercialmente, vamos ser mais claro. Na verdade, ele não está coletando dado, por exemplo, pessoal, né? Seu nome, esse tipo de coisa. O que ele está coletando é a sua navegação. Quais as páginas que você entrou no site dele, quais produtos que você viu, quais as informações que você pesquisou. Ele guarda isso, né? E aí quando você vai para outro site, tem os motores, né, na internet, sim. Aí vários. Quando você vai para outro site, ele começa a jogar aquelas barrinhas que vem um monte de coisa, entendeu? Mas já é isso. Então, se eu estou procurando uma geladeira ou seja o que for, eu clico, aceito os cookies, nesse mesmo clique, obviamente, ele não vai dizer que é o Thomas que está procurando geladeira, mas esse site pode disponibilizar que tem um usuário em Campinas procurando geladeira, é isso? Exatamente. E aí aí aparece 53 mil anúncios de geladeira, de comida congelada, de viagens para a Lua, tudo. É aquilo que todo mundo fica bravo quando aparece na tela. O aceitar o cookie nada mais é do que você permitir que a empresa te monitore. Você está sendo vigiado pelo que você está fazendo ali no site. Tá. Bom, essa é a parte prática que está acontecendo. Do outro lado, tá aí que mais me preocupa nessa. Acho que de um lado isso é meio, para algumas pessoas deve ser irritante que aparece assim. Mas o que mais me preocupa, que eu vejo, né, que não passa um dia que não tem notícia de invasão de base de dados, ou de empresas ou de pessoas. Isso é no mundo e no Brasil, né? Então, para o pequeno empresário, startup, ou até eu como usuário, o que deve ser nossa preocupação com esses riscos assim, de invasão e fraude cibernética? Esse é crescente, né? E aí a pandemia ela vem trazendo muito disso, né, para dentro, inclusive, dos nossos lares, né? O que eu quero dizer com isso? As empresas hoje disponibilizaram vários recursos aí para que seus profissionais trabalhem fora da empresa. Sim. Isso no corporativo já é um problema. Quando nós falamos das pequenas, médias empresas, startups, isso é pior ainda. Né? Por quê? Porque esses equipamentos, muitas vezes, eles não possuem a proteção adequada. Então, ou seja, você está dentro da sua casa acessando os sistemas que estão lá dentro da empresa. E você não tem um controle de segurança sendo aplicado, o que gera uma vulnerabilidade muito grande. Né? Existem algumas pesquisas no mercado, falando de startups e pequenas empresas principalmente, né? Onde se detectou aí que teve um número crescente aí do início do ano passado para cá, de 54% de pequenas e médias empresas aí, do total entrevistado, 54% sofreram algum tipo de invasão ou de vazamento. E agora, nesses 3 primeiros meses, nós já estamos falando de 63%.
Ou seja, né, algum tipo de vazamento ou de invasão eles tiveram. A mais comum, que acaba prejudicando a empresa, é o que nós chamamos de engenharia social. Nada mais Engenharia social? Engenharia social. Tá? Nada mais é do que entrar em contato com você, um criminoso entra em contato com você, falando que é do banco X e, por coincidência, é o seu banco. E ele começa a dizer que teve um vazamento, o cartão foi clonado, que eles estão bloqueando, e ele começa a fazer perguntas para você. Me valide os seus 3 primeiros CPF. Você vai lá e fala. Né? E assim sucessivamente. Até o momento, inclusive, né, que eles até, para dar uma credibilidade, ele fala para você não informar a senha para ele. Eles vão te passar um e-mail com uma chave de segurança e você vai responder esse e-mail colocando a sua senha bancária, por exemplo. Hoje, uma pesquisa feita pela Ponemon Institute, né, da Keeper Security, ele coloca que 90% das pessoas contatadas fornecem os dados dela. Né? Então, 90%? Pera, 90%. De cada 10 pessoas que recebem essa abordagem, 9 fornecem dados completos por criminoso. É o poder de convencimento que ele tem. Você não consegue desconfiar, muitas vezes, que é um crime que está sendo praticado. E isso é um problema quando a gente fala de startups, de pequenas empresas. Por quê? Porque muitas vezes essa ação é tomada em cima de controles de acesso de ambiente. Sim. Então, ou seja, a pessoa diz que é do suporte, a pessoa diz que é da empresa que está dando atendimento para essa startup, para essa pequena empresa, e ela começa a obter informações que uma hora ela consegue acessar ambientes e sistemas. Né? E aí é onde você causa o vazamento de dados, né? Onde você causa a vulnerabilidade. Né? Um dos outros motivos também grande por esse problema, né, e a preocupação grande, é quando a gente fala de pequenas empresas, ela prioriza hoje a velocidade dos processos. E acaba, infelizmente, negligenciando um pouco a segurança da informação. Então, isso é meio como usuário, né? Se eu estou acessando como usuário pessoal ou usuário funcionário de uma empresa, e eu estou no transporte coletivo, eu estou no Uber, e eu estou com o meu smartphone, eu estou trabalhando, não é verdade? Exato. E também não tenho tempo, eu estou clicando, aí entra um aviso, entra qualquer coisa, e nessa de entrar o aviso, eu estou clicando, né? Eu não estou pensando muito. Então, o que você está dizendo tem que parar e pensa, é isso? Exato, né? Um dos grandes problemas, por exemplo, que nós, né, temos no dia a dia é o Wi-Fi gratuito de um restaurante, de um shopping, seja o que for, né? As pessoas fornecem muita informação, né? Ele geralmente pede seu nome, seu CPF, seu e-mail, né, para um serviço, assim, uma ilusão de você ter um bom serviço gratuito. Hoje, pacote de dados de celular, né, você tem pacotes enormes, muito baratos. Só que você entrega dados pessoais seus para uma economia hipotética. E aí você abre, né, um precedente, porque dentro desses ambientes não tem segurança para isso. Né? E as pessoas estão coletando os seus dados. Bom, então agora que você está explicando um pouco como e por que isso está piorando. Porque hoje temos, de um lado, muito usuário que está navegando constantemente e talvez unicamente no smartphone. E sabemos pela realidade hoje da economia, da pandemia, muito usuário não tem mais Wi-Fi em casa, já não tem. Então ele está procurando, obviamente, locais que oferecem uma conexão gratuita, que seja o bar, restaurante, supermercado. Aqui em Campinas, até os ônibus que têm Wi-Fi. É um Wi-Fi, né? Você entra, você navega. Não estou dizendo que aqui em Campinas você está... Mas as pessoas não estão preocupadas em ficar 1 hora no ônibus, que ele está navegando, né? Literalmente está usando o Wi-Fi por 1 hora. Mas em todos esses cenários, você está dizendo, o usuário, se eu estou nesse ônibus, o café, eu estou correndo risco. Exato. Por que você está correndo risco? Porque você está dentro de um ambiente que não oferece segurança, né? Não tem controle de acesso. Então, do mesmo jeito que o estabelecimento está pegando seus dados, qualquer um pode estar acessando também. Um criminoso, um hacker, ele pode estar conectado ali e pegando informações de todo mundo que está navegando ali dentro.
Né? E assim, tem formas, né, lógico, de você, dentro desses estabelecimentos, ou dentro de uma startup, a preocupação que uma startup, uma pequena empresa também tem que ter, né, é justamente a conscientização, né, de colaboradores, de funcionários, tudo, e boas práticas de segurança, de proteção. É isso. Então, agora como é que eu vou saber? Vamos pegar uma coisa prática, vou me usar como exemplo. Praticamente pela pandemia, o que eu faço, eu vou numa farmácia, eu vou no supermercado. Né? Eu vou no supermercado e o supermercado já está me mandando e-mail dizendo que hoje tem oferta de carne, hoje tem um preço de pão. Aí eu entro na loja, aí já entro no Red, aí eu já clico e entro no Red para pegar as ofertas do dia. Tá? Isso é que eu estou te falando, é meio normal em qualquer loja. Então, pronto. Então, eu já cliquei, já estou navegando. A noite anterior já selecionei as ofertas, sei lá o quê. Como é que para essa empresa que está me oferecendo, como é que eu, como usuário, sei que eles são seguros do lado profissional, do lado da proteção? Essa certificação tem um selo? Onde eu acho isso? Esse é o grande problema, tá, Tom? Para você ter uma ideia aí, né, em outra pesquisa que foi feita aí pela Keeper, né, ela aponta aí que a grande preocupação, tanto de usuários, mas também como da empresa, 70% das empresas é com aplicação de terceiros. Ou seja, nesse cenário que você está falando, né, um supermercado, por exemplo, que te oferta um monte de produto, ele geralmente está usando um software, uma plataforma de uma empresa que foi contratada. Sim. E esta é o grande problema de ter a garantia de segurança. Né? A gente sabe que, infelizmente, principalmente no Brasil, a preocupação com segurança ela ainda é muito recente. Né? E aí a gente cai, por exemplo, nesse modelo que você está dizendo, o que a gente chama de phishing. Né? Ou seja, você está navegando, que é pesca mesmo, você está navegando nesse site ou nesse aplicativo, está ativando os descontos que você quer, por exemplo, e por trás pode ter aí um criminoso que ele está justamente furtando essas informações. Nós, como usuários, é difícil a gente saber. A gente, na verdade, vai acreditar que existe um nível de segurança. A gente não tem certificação para isso. Né? Quando nós falamos de business to business, a garantia é justamente o contrato que a empresa tem com esse desenvolvedor, né, de que ele vai seguir, principalmente agora com as leis de proteção de dados, no mundo inclusive, né, que ele vai garantir segurança, ele vai garantir a portabilidade. Agora, a única forma da empresa, na verdade, ter essa garantia são justamente as boas práticas, ou seja, cobrar da empresa que sejam executados testes de invasão, né, testes de segurança, e apresente esses formulários, esses resultados, para o contratante. O que na Europa faz? Muitas empresas elas pegam esses resultados e estampam isso como propaganda deles. Então vai para o site dizendo que as plataformas têm 80% de segurança e por aí vai. Isso é uma forma de dar credibilidade e de dar mais segurança para o usuário. Mas, infelizmente, como usuário, a gente não tem como ter essa certeza, a não ser baseado no que ele está informando para nós. Bom, mas na medida como que você está falando, eu acredito que isso também chega aqui no Brasil, né? Sim, já tem. Por todo, você falou que se 90% dos casos tem problema, nós vamos estar, como usuário, como pequeno empresário, mais atento. É que nem... Hoje, você entra em qualquer estabelecimento, você vê um extintor de incêndio e você vê uma mangueira. Tá? Sim. E você acredita que tem alguma coisa no extintor e que tem água no hidrante, não é isso? Isso. Mas eu nunca entrei em nenhum lugar e abri a torneira para ver. Exato. Então, essa confiança que é com o tempo, tá? E você fica preocupado quando queima um lugar e não, esse extintor está ultrapassado em 50 anos, pronto. Mas é a mesma coisa, nós estamos entrando e acreditando, é isso? Exato. Então, do lado das empresas, tá? Nossos ouvintes empresas, eles têm que se preocupar, e aí que você está dizendo, eles têm que começar a mostrar isso, né? De uma forma mais aberta para seus usuários, como diferencial até estratégico e comercial, é isso? Exato. Ele tem que ser proativo. Quando a gente fala de segurança, de cybercrime, né, as empresas têm que entender que elas têm que ser proativas, ou seja, ela tem que buscar ali as melhores tecnologias, né, as melhores práticas para garantir de que o serviço dela
prestado ofereça esse nível de segurança ali. Para você ter uma ideia, em startups e pequenas empresas, principalmente nas pequenas empresas, quando se tem um vazamento de dados, um roubo de dados, em média, elas demoram de 6 meses, né, até 6 meses para poder conter esse vazamento, para poder resolver esse problema. Isso, numa pequena empresa, é muito tempo. Isso pode custar, inclusive, a sobrevivência dela. Sim. Ela demorar 6 meses para poder conter um crime, um vazamento que, por acaso, tenha acontecido, é um tempo muito grande para ela. E aí ela só consegue, né, evitar isso sendo proativa. Então, buscando boas práticas, conscientizando funcionários, contratando produtos que ofereçam níveis de segurança para ela e ter um profissional, pelo menos um profissional ali que tenha conhecimento, né, em segurança da informação para poder contribuir. Agora, o ponto que eu estou entendendo, então, como pequeno empresário, eu tenho responsabilidade hoje de ter a proteção de dados. Agora, pelo que eu vi recentemente, você entrou nessa comissão de direito digital, né, e proteção de dados pela OAB, mas eu também, como empresário, então, eu posso sofrer do lado jurídico, eu posso ser processado, primeiro por não ter isso, né, eventualmente pelos meus usuários, meus clientes que podem me processar, é isso? Sim, é isso mesmo, tá? Hoje, com a lei de proteção de dados no Brasil, né, não importa o porte da empresa ou o segmento, se ela trata com dados de pessoas, dados pessoais, ela está subordinada à lei. Né? E aí, a qualquer momento, hoje, inclusive, o titular, o dono desse dado, que se sentiu afetado, atingido, ele pode, inclusive, fazer uma denúncia no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E aí ele vai denunciar a sua empresa, e a sua empresa fica passível de ter uma fiscalização. E aí ela pode ter uma fiscalização da autoridade e sofrer sanções judiciais. Então pode ter o Ministério Público atuando, pode ter uma investigação, se a autoridade nacional achar necessário, investigação oriunda pela Polícia Federal. Né? E agora, semana passada, essa autoridade ela fechou um convênio com o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, onde, por meio dos PROCONs, eles passam também né, a olhar e fiscalizar as empresas que utilizam dados pessoais. Então, se você não tomar cuidado com procedimentos e formas que você trata, você pode ter aí uma fiscalização e aí pagar multas pesadas em cima disso. Tá? Então, com essa realidade brasileira, mas também é mundial, vamos pegar 2 exemplos né, de supermercados que normalmente são locais. Né? Obviamente tem redes grandes, mas eu estou falando do cidade que tem um supermercado, talvez 2 ou 3 na região. Estou falando da padaria, que pode ter uma loja ou 3. Esses exemplos é o que você falou antes. Ele terceiriza o serviço, tá? de marketing, de site, de qualquer coisa. Mas se eu entrar no PROCON, se alguém vem com uma reclamação, ele é responsável. Não adianta ele dizer, não, mas quem está fazendo isso para mim é um terceiro. Ele em primeiro lugar, é isso? Exatamente. Tá? A lei, nesse ponto, ela é clara. Tá? Ela tem 2 atores que nós chamamos, que um é o controlador e o outro operador. Então, o controlador, a gente pode entender que é o supermercado, que é a rede de padarias. O operador é a empresa que ele contrata. Mesmo que tenha algum vazamento de dados na mão deste terceiro, desse operador, desse prestador de serviço, a lei diz que é o controlador, é ele que vai responder legalmente. E aí ele tem que ter, dentro de seus contratos com esses fornecedores, uma forma de buscar um ressarcimento. Mas quem responde legalmente vai ser ele, a lei é clara. E aí, nessa cadeira que nós estamos dizendo, então, esse operador, quando ele tem um serviço terceirizado, deveria estar exigindo essa certificação que vocês vêm oferecendo no seu curso, é isso? Por exemplo, né, ele pode exigir que a empresa tenha um profissional lá dentro certificado, né, que é o que nós chamamos do DPO, Data Protection Officer, ou aqui no Brasil chamado de encarregado de dados. Né? Tá. Ele pode exigir que a empresa tenha essa pessoa lá, senão ele não faz contrato com ele. Então, padaria tem que ter esse encarregado? Hoje, infelizmente, né, como eu disse, a lei ela não limita tamanho nem porte. Então, não importa se você é uma clínica médica de um médico ou se você é uma grande indústria, uma multinacional, você tem que ter essa figura lá dentro. O que tem já sendo analisado pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados
ela está analisando o mercado de startups e pequenas empresas, ou seja, limitar, né, o porte da empresa. Então, abaixo desse porte, ele não vai precisar ter um encarregado, ela vai poder trabalhar de outra forma. Tá. Mas isso ainda é uma análise. Hoje, ele vai ter que ter uma pessoa indicada. Tá? Coisa importante, acho que o Marty não está pensando assim. Não. Isso pode ser, inclusive, Tom, um terceiro, tá? Ou seja, ele pode contratar um profissional que presta serviço como DaaS, que nós falamos, né? Que é o DPO as a Service. Então, ele vai contratar 10 horas por mês, 5 horas por mês, 20 horas por mês, e ter esse profissional responsável pela questão de proteção de dados. Então, ele não precisa contratar como CLT, ele pode ter como serviço. Isso reduz bastante o custo dele. É como se fosse para engenheiro na CREA. Vale essa comparação? Vale. Né? Você contrata ele como um prestador de serviço. E você paga por horas. Você atende a lei e, ao mesmo tempo, tem um profissional que está te ajudando a organizar essas questões de segurança. Muito bom. Nossa, a gente procura ficar tranquilo e fica mais preocupado. Tem bastante coisa. Bom, Ayrton, estamos infelizmente chegando do fim do nosso tempo, mas antes de ir, eu quero que você fale do curso primeiro. Onde o ouvinte pode achar? O curso você pode ter lá na K Solution, né? A letra K e AKA Solution.com.br. Lá você tem o curso oficial de certificação EQZIM. Tá? É um curso, como eu disse, ele é um curso de 3 semanas. Legal. E também para nossos ouvintes, pode achar mais sobre você no LinkedIn, né? Eu vou soletrar seu nome, que é OERTON, e é Fernandes, FERNANDES. E eu vi também que você tem um site que é fernandesvasconcelos.com.br, é isso? Isso, Vasconcelos com 2 L's, fernandesvasconcelos.com.br. Sim, então é Fernandes Vasconcelos com 2 L's e tudo junto, .com.br. Exato, é isso mesmo. É isso, Ayrton? É isso. Bom, eu acho que pelo tamanho das preocupações que eu tenho, com certeza nós vamos voltar a falar no futuro, hein? Estou à disposição, sempre que precisar. É um prazer. Então tá bom, prazer nosso. Muito obrigado por compartilhar essa informação num momento tão crucial, não só por causa da pandemia, né? Porque toda essa preocupação começou ao nível mundial antes, não é verdade? Antes da pandemia, exato. Isso é uma preocupação constante aí e crescente, né? Sim. Não, e cada vez mais tudo é e-commerce, tudo é digital, o seu futuro é promissor, com certeza, né? Assim trabalhamos para. Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Tom. É sempre um prazer aí estar contigo. Um forte abraço a todos aí. Obrigado. Então, o BBN Brasil Podcast é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.